tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 5 de março de 2010, sexta-feira. Verbete 1498, 4 páginas, 47 elogias e 8 máximos. Tema: agudização do autoparapsiquismo. Especialidade: parapercepciologia. Definição: a agudização do autoparapsiquismo é o incremento em nível agudo das parapercepções da consciência lúcida quando mini-peça do max-mecanismo interassistencial em função das exigências do próprio trabalho de fraternidade multidimensional. A ortopensenização mantendo sadiamente a paraperceptibilidade aguçada, a cosmovisão expandida, as neoperspectivas, a hipersensibilização perceptiva, a descoincidência vígil, a autovigilância profilática, a sinalética energética e parapsíquica pessoal pangráfica, o condicionamento energossomático otimizado pelo domínio do EV profilático, o ápice da agudez parapsíquica, o surto agudo de inspiração, o parapsiquismo paroxístico, a maximização da autoparaperceptibilidade, a potencialização da ectoplasmia pessoal, a eclosão de potencialidades parapsíquicas adormecidas, a exacerbação da paraperceptibilidade interassistencial, a interação com as centrais extrafísicas, a facilitação da instalação do estado de consciência contínua, o vislumbre da vivência da semiconsciencialidade. Nós temos agora, na argumentologia, a parte da caracterologia, sobre os 10 fatores predisponentes à agudização do autoparapsiquismo da consciência lúcida. Aí seria bom, eu recomendaria vocês lerem. É interessante. Agora, na remissiologia, coativação atributiva, hiperacuidade interassistencial, mega fenomenologia, pico máximo da inteligência. Frase enfática: as ocorrências das agudizações do autoparapsiquismo apontam a abertura do caminho para a consciência lúcida alcançar, a breve tempo, a condição evoluída da desperticidade pessoal. Você já vivenciou algum episódio de agudização do próprio parapsiquismo? Você pratica a TENEPS? Agora, perguntas. Gostaria de saber sua opinião quanto à realização de laboratórios de técnicas energéticas no auditório da sede da seccional da Ordem dos Advogados. Esse local ainda não foi muito utilizado, sendo ali realizada reuniões de advogado, eleições da própria OAB, palestras, etc. Olha, eu não vejo nada aí, vocês, se há boa intenção, vocês limpam o ambiente, não tem nada. Se o ambiente estiver carregado, isso não quer dizer nada. Agora, preciso saber só se é possível fazer reuniões sobre essas coisas lá. Os advogados permitem. O que você poderia acrescentar quanto à técnica da homeostase holossomática, onde o indivíduo inicia e interrompe o estado vibracional seguidas vezes? Olha, o processo aí não tem nada de mais, não. O estado vibracional você manda pela sua intenção, é a sua vontade que comanda. Você faz o que você quer com isso. Uma pessoa pode estar homeostática, quieta, em atividade, com intermitência de atividade, todo tipo, né? Eu não vejo como interpretar isso de outro modo. Aí é a vontade que manda nisso. O senhor poderia falar um pouco sobre força presencial e estilo pessoal como modelo de cabelo de roupas? E esses fatores influem na docência da deficiência? Sim. Por exemplo,
A moça não deve dar nenhuma aula de conscienciologia sem sutiã. Isso é uma coisa que nós tivemos problema no início do Instituto. Estou falando o que é. A pessoa tem que ver, né? Outra coisa, a pessoa não deve aparecer suja, descabelada, mal ajambrada, como o povo fala, né? É bom acertar, porque ela está servindo de exemplo ali, na questão de professora ou professor. Né? Então, é um modelo. Agora, cabelo de roupa e esses fatores. A primeira coisa é não deixar cabelo cair na cara. Isso aí não é bom, não. É muito ruim. A cara deve estar uma coisa exposta, claro. Então, o melhor é deixar o cabelo para trás. Para a maioria das caras, às vezes, isso dá certo. Agora, tem que ver, né? O tamanho do rosto, o tipo do rosto, como é que é, tal. Uma série de condições para ver se fica estético. De acordo com o filme Zeitgeist, vivemos sob a égide de um governo oculto que detém o poder com a ilusão de que o dinheiro existe, e dentre outras mazelas. Nós fazemos descaradamente cobaias para atingir seus interesses, quer dizer, nos fazendo, né, e nos faz. Né? Poderia esse governo oculto, muito provavelmente composto em sua maioria por banqueiros, fazer uso de alta tecnologia para provocar terremotos? Não, isso é besteira, não existe isso. Epidemia, tufões, não. A maioria está evitando, muito embora tem gente que está usando aí bactérias, vírus e outras coisas aí, que a gente não sabe bem como é que é isso. Isso é a única coisa que a gente sabe. Mas agora, fazer terremotos, essas coisas, não. Isso aí teria que soltar bomba atômica, isso seria registrado. O mal pior aqui seria o extermínio em massa das camadas mais pobres da sociedade, sim. Mas olha, esse filme aí é impressionante, mas ele também é exagerado em certas coisas, tem que dar desconto, tá? Vai com calma com isso. Agora, que banqueiro está no meio disso, tá? Isso é sério. Agora, quando fala em banqueiro, geralmente eles falam em judeu, né? E fala também Wall Street, fala também Estados Unidos, fala também o capitalismo selvagem. Isso tudo está atrás do Zeitgeist. Desastres naturais que se intensificam atualmente podem interferir, promover ou alterar o nosso parapsiquismo? Energia telúrica ou linhas de lei podem facilitar percepções? Olha, existe o processo da sua energia e a relação com o cosmos. E todas as pessoas já têm, da época que era bicho, sua humanidade, já tem a sensibilidade do mato. Então, essas coisas todas podem ocorrer e ter relação com o processo de parapsiquismo da pessoa. Depende de como é que é. Mas que interfere, interfere. A própria condição geral, assim, por exemplo, a situação atmosférica, um processo meteorológico, outras coisas, interfere na condição psicológica da pessoa, isso interfere no parapsiquismo dela, na ectoplasmia, nas energias, no estado vibracional. É óbvio. Sob a descoincidência virgem, poderia ser o cochilo em que sinto meio lá, meio cá? Não, esse cochilo meio lá, meio cá, isso é hipnagogia. Existe o uso da vontade, como identifica o incremento desse estado. Descoincidência virgem é quando você fica descoincidida mesmo e começa a perceber tudo. Você vê as auras da pessoa sem querer, você vê o que elas pensam, você vê as consciências que chegam no ambiente, e isso o tempo todo, 24 horas. Isso é que diz coincidência virgem. Isso aí que você está querendo. Cochilo meio lá, meio cá, é hipnagogia. É bom você ler projeciologia lá, sobre os processos de hipnagogia e hipnopompia. É a hora que a pessoa começa a dormir e a hora que ela começa a acordar. Poderia esclarecer mais sobre paramicrochip, paratecnologia? Tem algo a ver com a mudança do código DNA na intrafisicologia da população, visando aprimorar a evolução da humanidade? Sim, até um certo ponto tem. Isso tem influência no processo da evolução e na agudização do autoparapsiquismo. Então, isso influi na proex da pessoa, no trabalho dela, na relação com os amparadores, no trabalho assistencial da TENEPS, nos processos, por exemplo, de desenvolvimento e realização, execução da proex e outras coisas mais. Estou interessado em começar a TENEP, mas preciso de mais esclarecimento e não tenho livro.
Na verdade, sinto certa vergonha por não ter uma parapercepção mais desenvolvida para poder utilizá-la na interassistência. Não tenho condições para ir à Foz, fazer um curso intensivo por enquanto. Tenho acordado de madrugada, mas devido dormir no mesmo quarto e beliche em cima com a minha filha de 25 anos, sinto rendido a essa condição, pois ela pode acordar e ir ao banheiro a qualquer momento durante a noite. Então a questão é, posso praticar algum tipo de assistência sem rigidez de horário da TENEPS? Poderia me dar algumas dicas iniciais? Sim, exterioriza a sua energia e fica firme. Um dia o beliche vai acabar e as coisas melhoram. Não é isso? Enquanto tiver nessa questão tipo de beliche, está danado, não está? Quarto e beliche, está danado. Isso aí não dá para fazer TENEPS, não, tem que esperar mais um pouco. Vai chegar a hora. Olha, toda vez que você exteriorizar energia, você pensa assim, estou exteriorizando energia para ajudar os outros, e visando também a minha melhoria, que eu vou sair do beliche e vou poder ter um lugar para fazer TENEPS. Com isso, ela está fazendo uma aspiração clara, não é isso? Uma evocação óbvia, isso vai ajudar as coisas. Agora, ó, se você quiser o livro TENEPS, você escreva para a Marta Lopes, CAEC, Foz, que vem. É igualzinho no Rio. Né? TENEPS, Brasil. Eles mandavam tudo para Ipanema. Não existem essas outras coisas, tudo é aqui. Então o Correio chegou à conclusão depois. Caixa postal 70 mil, eu já avisava que era a minha caixa, né? Em Ipanema. De modo que aqui é a mesma coisa, manda Marta Lopes, né? CAEC, Foz do Iguaçu, eu já sabe. O PDP, curso Práticas do Parapsiquismo, pode ajudar na agudização? É lógico. Como? Quais os pontos que devemos ter maior atenção no PDP? E como, já que as aulas são bimestrais, para ter o maior e melhor aproveitamento? Olha, faz o que vocês podem para explicar a coisa de uma maneira cosmovisiológica. Porque, para explicar com mais detalhes, teria que ter curso toda semana, né? Durante uma boa temporada, senão não vai. Não. Ontem foi feita uma pergunta onde a tertuliana apresentava um príncipe, nas minhas palavras. Né? Esse príncipe sou eu. Quer dizer, mas para um sapo, mas mais para um sapo e precisando de ajuda. Quer dizer, ele está respondendo agora a respeito dela. Temos essa relação há pouco mais de 2 anos. Sei que gosta muito de mim, mas tem dificuldade de assumir completamente a relação. Também sei que muitas vezes não colaborei como devia. Ela foi a grande paixão da minha infância e nos reencontramos agora, após a separação dela e minha. Sei que nossa relação vem de outras vidas e que a base da desconfiança que carrega de mim é fruto da paragenética e da nossa para-história. Nunca fui nenhum santo no passado, nem agora. Como posso melhorar minha assistência a ela? Como fazer para que a relação se construa e dê certo, superando os problemas que tivemos? Qual o equilíbrio entre psicossoma e mental soma? Qual o momento que se estende como melhor para a construção de uma dupla? O melhor é agora. Agora você vai jurar de pé junto para ela ou dar uma declaração por escrito que você vai ser um príncipe e não vai ser mais um sapo. Ponha isso bem claro. E vocês juntam os trapos. Agora, faça uma temporada, por exemplo, 1 ano junto, para ver como é que é. Igual o meu avô, que eu fazia lá os contratos dele, 5 anos de casado. Agora, vocês fazem lá um contrato entre vocês dois, só vocês, 1 ano, e vê o que acontece, com direito a renovações ad eternum. Tá certo? O problema todo é esse, é o melhor que vocês fazem. Esse aqui é gente conhecida, eu não vou falar o nome dele aí. Vocês conhecem, está dando curso aí. Estando no estado hipnagógico, comecei a ouvir um som muito alto, grave, como se fosse um motor. Vom, 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 em ritmo pulsante. Tenho certeza de que não era no físico, que poderia ser. Isso é o sonho intracraniano. Pega lá no Projeciologia, que tem capítulo sobre esse assunto. Pode falar. Página 83, caracterologia.
No 8, macrosoma. Macrosoma, pessoal e específico da área do parapsiquismo. Eu queria saber isso, como é que seria esse O específico? macrosoma, ele pode ser específico, assistir de acordo com aquilo que é a programação existencial da pessoa. Então, ele às vezes tem um extrapolacionismo permanente naquele corpo da pessoa. Pensa bem, o extrapolacionismo é uma coisa fugaz. Agora, vamos supor que faça um extrapolacionismo fixo. É justamente isso. Então, é o para-microchip no macrosoma. No caso aí, visando o parapsiquismo. Por exemplo, eu não sei o meu macrosoma se tem alguma coisa nisso, ou se eu já era assim, porque nas minhas rememorações, eu tenho uns negócios que o parapsiquismo, às vezes, brotava muito cedo. Ele arrebentava muito cedo. Está entendendo? Como eu comecei mais ou menos na base de 3 anos, eu não sei se é por causa do macrosoma. Agora, uma coisa que eu sei do meu macrosoma é que não é do parapsiquismo. É de regeneração do corpo, porque a maior prova que eu tive foi do meu acidente. Aquilo não é para qualquer um. Os médicos desse tamanho queriam trazer a faculdade para me examinar. Eu mandei todo mundo para aquele lugar. Porque não dava. Os caras não eram confiáveis. Tinha um deles lá, que eram 5 médicos. Sabe? Uma junta. Agora, você entendeu então como é que é o macrosoma? O macrosoma é uma coisa complexa, que a gente não sabe bem como é que é isso, né? De tudo, como é que eles fazem. Agora, outra coisa. Se a gente pode ser fixado com o negócio assim antecipadamente, eu posso pegar, por exemplo, o Loche, fora do corpo, pegar o Hayek, pedir para a monja, etc., e transformar o Loche temporariamente num serenão. Ele vai ter uma vida de serenão. Agora, o problema é saber se a gente pode confiar nele. Que às vezes acerta e o negócio está para trás. Você está entendendo? Mas você está entendendo o nível? Eu não sei até que ponto, por exemplo, você está entendendo? Até que ponto que pode fazer, vamos dizer, esse upgrade da pessoa. Agora, isso pode ser fisiológico, parapsíquico, propriamente, vamos dizer, até anatômico, dependendo da condição que quer que tenha. A gente não sabe como é que isso funciona. Mas que funciona e que existe, existe. Agora, o estudo do macrosoma é uma coisa que... Você vê, eu falo nisso faz 60 anos. Até agora não tem estudo nenhum para valer mesmo. Tem gente que já escreveu, já fez artigo, várias pessoas, eu mesmo também. Mas agora um estudo assim para valer, precisa de fazer em larga escala, sabe como é que é? É uma, vamos dizer, pesquisa sociológica do assunto, antropológica, somática, grande. Tinha que gastar milhões de dólares, mexer com muita comunicação. Senão não daria, não. Agora que vão descobrir uma opção de coisa, bom. Eu, com as minhas poucas possibilidades, eu já vi isso. Esses tipos que eu falei são batata. Esse, entende? Hiporrenádico, esses renádico, etc. Tudo isso tem. Agora, o processo é estudar isso. Agora, a agudização do autoparapsiquismo, com o tempo, o macrosoma vai ser estudado. Para microchip, essas coisas todas que tem. Aquilo que eu falo do processo, até esse sampaco, o povo acha, esse negócio supersticioso aí, tudo isso vai ser estudado. Tem relação. As dragonas, os problemas da acupuntura, onde eles acham que aquilo amplia, igual o processo da orelha e tal. Tudo entra nessa agudização. Agora, a agudização, ela existe. E quase sempre ela funciona quando tem um processo de assistência extrafísica, ela funciona visando a assistência da pessoa perante os outros. Quer dizer, a assistência dela para os outros, e não para si. Ela recebe aquele upgrade, mas observando ou tendo em vista o que vai acontecer, né? Da assistência que ela vai fazer. Agora, vocês veem que isso tem uma lógica danada. E outra coisa, está dentro da meritocracia. Tem justiça nisso.
Não há nenhum privilégio. A pessoa for estudar, não tem nada. Tudo tem sua razão. Valdo, você que conheceu o Arigó, ele tinha alguma coisa de macrossoma? Você acha ou não tinha relação com isso? Eu acho estranho certas coisas dele pelo seguinte. Ele era muito avoado, muito lunático, muito no mundo da lua, muito dispersivo, com personalidade. E outra coisa, era muito afobadão. Agora, também, por outro lado, ele era aquilo que se chamava Arigó. Ele era meio passado, pelo jeito dele. Mas certas coisas, você via a personalidade mudar totalmente. Então, ele é difícil a gente saber o que é, o que não é, como é que é, qual a influência. Porque, às vezes, o processo aí é unicamente para o psíquico. A influência do processo, principalmente na questão, por exemplo, vamos dizer, de incorporação, psicofonia, entende? Junto com o efeito físico. Ele é difícil para ver. Agora, era uma personalidade para se estudar mesmo. A maioria desses médios a gente aprende quando você estuda. Foi por isso que eu saí por aí com a lanterna para procurar médico, tudo quanto era lá. Cheguei a ver até nas Filipinas, na época, aqueles negócios, que era um negócio sério. Eu ia lá para fazer operação, eu ia lá para fazer pesquisa por todo lado. Ainda agora eu estava vendo, por exemplo, esse negócio de orca. Vocês sabem que eu estudei lá no SeaWorld, lá de San Diego. E lá tinha aquelas baleias. Eu falei assim, eu não entro aí nem me pagando. Eu não confio nisso aí de jeito nenhum. Não confio nem em golfinho. O que você queria falar? Não, porque eu estava vendo assim, é uma série de fenômenos conjugados, né? Então, por exemplo, no seu caso, o parapsiquismo, então, é um processo mais seu paragenética, de outras existências, não tem uma relação direta com o macrossoma, pelo que você está colocando. Por exemplo, foi isso que predispôs eu arranjar o macrossoma. Seu parapsiquismo que criou a predisposição. Você tem que dar uma parte para eles encontrar você no meio, você tem que dar um pedaço. Você não pode fazer a construção sem uma parte sua. Tem que entrar com 20% da gaita para construir a casa. Senão não dá. A grana tem que dar um sinalzinho. Você queria falar alguma coisa? Queria. Pastor, na hipótese da interação esporádica com a síntese central extrafísica, quais seriam os indícios dessa interação? Que sinais seriam esses de que a pessoa está plugada? Eu vejo assim, é um processo de encriptação, do jeito que tem o paramicrochip. Por exemplo, o que é que eu sei quando é meu, quando é do amparador que está aqui e quando é da central? Eu sei dividir essas três coisas há muitos anos, faz décadas. Como é que é isso? Mas o seu... E outra coisa, eu sou capaz de acessar isso quase que qualquer hora. Então, o seu Agora, caso não é de esporádico. ver como é que o povo não para pensar, os médios não param para pensar nisso. Eles veem que tem, que eu já vi outros, que eles acessam sem saber nada. A pessoa muda e acha que é assim, não, eu estou sendo inspirado, é uma potestade celeste. E nada, o processo é micro-onda, entrou lá no negócio, sabe como é que é? Então, mas no seu caso não é esporádico, é permanente. Não, mas o meu, porque eu estou estudando isso esse ano todo, é o que eu falava com o Chico. Eu, quando encontrei com o Chico, falei assim, você é mais velho do que eu. Está vendo esse povo e mexe com o movimento espírita, tem uma opção de médio em torno de você. Então, eu queria te perguntar uma coisa. Quem é que você já viu que passou dos 60, 70 anos dominando tudo aquilo que tinha quando tinha 18 anos em matéria de parapsiquismo? Você nunca viu ninguém. Todo mundo dá alguma coisa. Então, se é médio efeito físico, tudo ou fazia farsa, mistificação, ou morria mais cedo, a maioria morria mais cedo. Porque eu já tinha chegado a essa conclusão, não falei nada para ele, fui ouvir a opinião dele, ele falou a mesma coisa para mim. Agora ele virou para mim e falou assim, você tem chance de chegar nisso melhor, você estuda muito, você está com isso desde pequeno, nunca teve assédio para te desnortear, porque todos eles tiveram. Esse Divaldo Franco teve, o Chico teve até internado, está entendendo? A maioria deles.
Agora, eu nunca tive isso. Sempre vi as coisas tudo perturbadas. No início eu pensei que todo mundo era daquele jeito, depois me mostraram que não era. Eu comecei a ver o que é que interessava e o que não. E comecei a destacar o que interessava. Igual hoje eu estou chegando aos 78 e estou mais ou menos segurando a barra. Agora, a gente nota o seguinte, o corpo interfere nisso, ok, o sono é uma coisa óbvia. Mas o que interfere mais mesmo é a vontade. A vontade é o que manda, a intenção da pessoa. Então, esse meu processo, quando eu vi que o negócio era isso, eu comecei a mexer com essas centrais. No movimento espírita, eu já sabia das centrais. Já fui tocar nesse assunto e não me saí bem. Todo mundo me deu conta, não sei o que, eu fiquei calado. Eu tirei o rabo entre as pernas e, boca de siri. Entendeu? Mas comecei a ver as coisas todas como é que eram. Eu sondava de vez em quando uma ou outra pessoa para ver se tinha. O que é que você acha? Você acha a possibilidade, a hipótese de ter uma central ou várias que pode atender você se você entrar em contato com ela? É uma coisa mais do que normal, gente. Presta atenção. Uma consciência está lá. Está lá em algum continente, lá no fim do mundo. E você está aqui. Sem ter um contato com ela, você tem. Todo mundo admite isso. Há uma telepatia. Agora, isso não pode ter dentro de uma central de energia, com o povo todo de pensamento, das coisas todas que tem? Lógico que tem. Se tem a parapsicoteca, por que não vai ter isso? Agora, eu explicar isso tudo, mas não adiantava. Agora, isso era das coisas que eu queria fazer pesquisa na exposição espírita permanente. Tinha um monte delas, eu fiz essas coisas que nós estamos falando aqui. Nessa época, o senhor já tinha essa noção das especialidades? Mas agora, das eu não centrais? tinha assim, muita confiança para chegar num ponto de realização contínua, igual que eu tenho hoje. Mas, por exemplo, nessas últimas 5 décadas, eu já consegui superar isso. Entendeu? Então, por exemplo, eu estou aqui, eu faço assim, essa energia é minha. Se sentir alguma coisa, não. Mentira. Agora, por exemplo, vamos ver aqui, vê? Deixa eu ver se eu capto aqui alguém que esteja aqui. Não, está aqui. Agora, está começando. Aqui é que é a canalização, como os americanos falam. Já pegou a minha cabeça, tudo está, houve atenção, ele está aqui. Isso é o numerador. Aqui, a energia. Quer ver uma coisa? Agora, vai começar. Isso não sou eu, é ele. Aqui, já está tudo cheio de ectoplasmia. Toda a minha mão já está até abaixando a temperatura com ele. Agora, vamos ver se além dele nós percamos outra coisa. Vê, peraí. Agora, isso aí já é de fora. É além dele. Agora, a pessoa tem que... Não é fácil discriminar. Você está entendendo a sutileza? Agora, você nota o seguinte. Uma das coisas que é característica disso é o seguinte. Quanto mais evoluído seja, quer dizer, eu sou fraco. O enumerador é o do meio. A central é a forte. Então, veja bem, quanto mais caminhar para o forte, mais intensa, rápida é ela. Comigo, a coisa vai mais devagar e menos intensa. Quando chega no mais forte, pode dar até o contínua, porque geralmente tudo aqui vem intermitente. Quando chega lá é tu está entendendo como é que é? E vai indo. Então, essas 3 coisas você pode analisar como para fazer diferença. Agora, por exemplo, tem gente aqui que já pode dominar isso perfeitamente do jeito que eu estou. Porque precisa de colocar demais aí a vontade e a intenção. E caracterizar isso tudo passando penteando com pente fino. Se faz isso, não tem nada. Por exemplo, vocês todos que já mexem com esse processo de energia, vocês já podem dominar isso perfeitamente. Até você que começou aqui com a gente.
Você pode dominar isso perfeitamente. Agora, é o seguinte, não pode exagerar e tem que ser frio, uma maior autocrítica para ver a situação. Com o passar do tempo, isso fica de uma tal maneira que você tem confiança no que você faz. Agora, outra coisa. Uma pessoa, para ficar assim, ela não pode errar. Né? Errar, que eu estou falando assim, erro crasso, mal intencionado, pensar mal nos outros. Não dá, porque senão corta. Entende como é que é? Agora, por exemplo, pensa bem. Vamos supor que eu esteja aí do jeito que eu estava tossindo, ou vamos supor, há muito tempo que eu não pego, por exemplo, um resfriado. Então, eu estou com febre. Há muito tempo que eu não tenho isso. Minhas veias saltam, aquele negócio todo. Eu sou capaz de fazer as três coisas, nessa condição. Então, conclusão, não tem nada que dê, você é capaz de superar o seu processo de corpo. Então, uma das coisas, por exemplo, que eu fazia, que eu cheguei à conclusão, era o seguinte, que quando o corpo está muito ruim, o jeito é a gente fazer projeção, cai e fala assim, ó, quando você melhorar, você me fala que eu volto. Você entendeu como é que é? Isso tudo é possível. Mas, às vezes, é necessário que você fique, dependendo da moléstia, da enfermidade, do transtorno, do distúrbio que você tenha. Isso aí tem que ver. Então, por exemplo, quando eu era o velhinho da bolha, que estava fazendo, né, me preservando as coisas, porque estava tomando remédio para sentar o meu processo para ver se o corpo assimilava as coisas mais ou menos tranquilo, cada hipertensão, eu fazia isso tudo. Agora, foi aí que eu comecei a estudar, sair do corpo de bruço, de lado, de barriga para cima, quer dizer, decúbito dorsal, entende? Tudo isso eu comecei a estudar. Agora, passei anos estudando isso. Agora, tudo isso aqui eu já dominava. Entende? Agora, por exemplo, vamos supor que eu trabalho aí durante horas com concierge e com eles. Chega num certo ponto que eu posso ver depois e checar. Qualquer coisa, eu entro em contato com uma dessas centrais, para ver como é que é. A situação, o que é que tinha em relação com aquele povo. Aí vem aquele negócio como se fosse isso que a gente fala de enxaguar. Você está entendendo? Eu recebo um enxaguamento do processo, é o final. Entende? Vamos dizer, o conclusivo, a coroa, ou a cereja do bolo, é a coda. Está entendendo? Agora, gente, isso tudo está na mão já de vocês. O negócio é começar a estudar. Por isso que essas dinâmicas de parapsiquismo são importantes, para a pessoa ver os detalhes. Por isso que é muito importante isso que o Mário está dando, das 40 manobras de energia. Aquele curso que o Wagner dá, que é muito bom, sobre parapsiquismo. Isso tudo é importantíssimo. Esse outro que estão fazendo aí sobre projeção, que a turma tem estudado o processo de projeção também é importante. Vocês estão entendendo, né? Agora, por exemplo, a primeira coisa é sentir essa energia assim. Que isso é o complementar, é o primeiro que tem nesse sentido. Então, sentir essa energia é a primeira coisa. Qualquer um pode sentir. Esquecer o processo de materialismo, essas coisas todas. Quem for materialista, deixa para lá. Você dá tchau para ele, vai cuidar da vida que nós cuidamos da nossa. Melhor é isso. Agora, se a pessoa está interessada, ela tem que começar a ver isso com seriedade e muita autocrítica e heterocrítica. Se ela tem, melhora tudo. Porque mesmo esse vai pegar o materialista e fazer o defloramento para a psique dele. Em 3 dias eu fazia isso, 2, 3 dias. Mas não resolve. A maioria também não fica aí com você, porque está tão enrolado com os assediadores, que a pessoa fica sabendo daquilo tudo, quer sair e não consegue. Ela está dentro de um campo de concentração com aquele povo. Às vezes é difícil. Então o problema nosso é o seguinte, quem conseguiu chegar até aqui é vitorioso. Ultrapassou a faixa da corrida. Com o peito. Foi lá e arrebentou a fita. Então, esses chegaram aqui, esse pode fazer isso tudo, que são vocês. É o processo dos intermissivistas. São esses que a gente quer falar, que estão à side, estão na lateral, estão na periferia, estão por fora, no acostamento. Se chamar esse povo para vir para a pista principal, para eles enfrentar isso aqui conosco. Agora, então, veja, saber o problema da energia. Agora, depois, discriminar essas 3 fases da energia. Isso a maioria de vocês aqui já pode fazer isso. Agora, comece a fazer. Vai ser muito engraçado,
a hora que você vê a central funcionando em você de uma maneira que não tem desculpa. Agora, lembre-se, isso vai dar uma responsabilidade terrível. Tem um cara lá no Rio que insistia com ele todo dia. Eu falei, não, Waldo, eu não quero isso, porque senão eu tenho que mudar uma opção de hábitos que eu tenho. E eu não quero mudar isso agora. Então, como é que é? Já era bem assim, julgando um jogo bruto. Assim, está certo, a gente se encontra por aí nas quebradas da vida. Ele não está aqui em Foz. Ele não veio para cá. É um boboca, de vir, porque está tudo aberto. Ele está entendendo? Totalmente aberto. Mas fala. Queria entender, já faz tempo que eu quero te perguntar isso, nessas manobras, sabe, que quando eu faço o estado vibracional, tem aquele, você sente a energia circulando, e aí você acelera e sente o estado vibracional. Tem um outro negócio que às vezes eu faço assim, eu me concentro, e aí parece que o negócio vem assim, pela nuca, tudo assim, daquela contração. Veja o que é, anota tudo e olha, faz isso 100 vezes, mas você vai chegar a uma conclusão. Isso, mas é isso que eu quero. O negócio é insistir, é fazer. Insista, não desista. Isso eu insisto, mas eu não sei te dizer assim, em termos... Quando quando você chama de semi-possessão benigna, como é que é, ou quando é o acoplamento? Essa questão de nomes. Aqui que vem uma consciência e começa a falar através de mim. Tudo bem. Por exemplo, no caso do EM era isso. Depois que eu deixei o movimento espírita, o que eu tinha mais era o EM. Às vezes ele vinha, às vezes tinha um negócio assim, o povo está discutindo, eu chamava assim, deixa eu entrar nessa, deixa eu. Aí eu deixava. Então, é a pouco. Mas quando você faz, por exemplo, esse da energia, você chama mais de um acoplamento, não a semi-possessão benigna, mais um acoplamento? Não, há um porque processo ele é externo, é um processo. Aqui, o processo da semi-possessão é a psicofonia, no caso, mais integrada. Para chamar assim de semi-possessão. Com maior afinidade. E outra coisa séria, ela é benigna. Então, ela é homeostática. Uhum. Ela é sadia. Há um equilíbrio nisso tudo. Não há ressaca de nada. Está entendendo? É igualzinho você abraçar uma pessoa, a mesma coisa. Ou conversar com a pessoa, tudo a mesma coisa. Só enriqueceu você. Não afetou nada. Tá, então para entender bem, você classifica como semi-possessão quando já há a possibilidade de haver uma psicofonia, ou quando não, há... Ou mais do que isso. Ou mais do que Andar, isso. por exemplo. Agora, esse fato que você dá E outra passividade... coisa, as coisas são muito mais sérias do que a gente pensa. A maioria das semi-possessões patológicas, elas dão quando a pessoa está dormindo, e a pessoa acorda e senta na cama. Isso é muito comum. E geralmente, quando ela senta na cama, é outra pessoa que vai falar. Né? Que eu já vi de gente, aqui inclusive isso é. Agora, às vezes, é uma semi-possessão que a pessoa começa a andar por aí, patológico. Às vezes, entra num, depois sai, entra no outro. Aqui também já aconteceu isso tudo. Mas essa exteriorização que você fez, você chama de acoplamento, então, não de semi-possessão, mas de acoplamento? Isso aqui é exteriorização de energia. Porque não é só eu tua. fiz 3 tipos, de 3 naturezas diferentes. A minha, a do amparador e a da central. Tá. 3 coisas. Agora, ó, é isso que eu sempre fiz, no exterior, todo lado. Agora, pensa bem, eu tenho que manter esse telefone vermelho ativo o tempo todo. Tem que olhar se ele está com boa bateria, se está em dia, as coisas todas, sabe como é que é? Toda a parte tecnológica e paratecnológica acertadinha. Isso é por isso que eu chego nos lugares mais cedo. Presta atenção. Já pensou, eu lá no fim do mundo, às vezes tinha que atender 200 pessoas dentro de uma palestra, que depois eu ia atender o povo com energia. Isso tudo lá daí. Existe muito lugar por aí afora, fora do Brasil. Como é que fica? Isso tudo você tem que ter uma predisposição, um preparo, você tem que caminhar com um monte. Então, quer dizer, eu tinha que levar nas minhas viagens todo o meu background. Sabe como é que é? Toda a minha bagagem desse processo de preparação. Tinha que estar preparado o tempo todo. Aquilo ali. Hoje é muito mais fácil de viver aqui, porque está tudo em casa.
Agora, há um nível, alguma coisa que, por exemplo, um nível evolutivo, que a pessoa deixa de ter essa, mesmo assim, a semi-possessão benigna, ela ficaria o tempo todo mais conectada extrafisicamente, tipo assim, teleguiado. Ele não... Pois é, o teleguiado é ele. Ele já não deixa mais... Não é Na mais... hora que ele está mais, o percentual aumenta. Eu, por exemplo, eu não posso fazer isso. Tem tanta coisa para fazer que extrapola isso. Meu problema primeiro é o número 1. Está vendo? O número 2 eu tenho isso permanente aqui nas coisas que nós precisamos. Agora o 3 já é mais difícil. É quando precisa. E outra coisa, eu não tenho a mesma facilidade que eu tenho com a minha vontade, eu não tenho com a central. Vocês veem que eu demoro, eu tenho que encaixar, fazer a evocação, é o negócio da micro-onda, fazer a conexão, os plugs, senão o negócio não funciona. E outra coisa, não adianta o que as pessoas pensam, isso aqui é o melhor dessa história. Chega num ponto que você tem certeza absoluta daquilo, uma certeza relativa, tranquila, que já vem de muito tempo, aquilo já ocorreu com você centenas de vezes. Então não há mais dúvida, não precisa de tiratema, não precisa de impasse. É isso aqui, como é que a gente faz para manter essa ligação? Está entendendo? Permanente. É justamente isso. E uma última pergunta. Se eu penso, por exemplo, numa sensação, vou pensar no frio, pensa como é que é sentir frio. Como eu já senti várias vezes, eu não tenho imagem mental nenhuma, simplesmente penso naquilo que eu já tive essa percepção. Quando você vai evocar isto, você pensa na central, você não tem quadro mental nenhum, é uma sensação. Tudo à vontade, eu só penso, eu já sei tudo como é que é. Porque você já teve essa experiência. Já vi. A sensação. E outra coisa, é só ligar. Porque tudo da consciência tem duas coisas que eu vivo falando aí. Vontade. É a instantaneidade e a multidimensionalidade. Pensa nisso. Há muitos anos que eu só penso nisso. São as duas coisas que eu penso mais. Instantaneidade. Vocês lembram quando eu falei o caso que eu fui lá que nós íamos para New York, saindo de Miami, que a Graça vira para mim e fala assim: ô neném, vai lá, dá um jeito nisso, nós não vamos ficar aqui esse tempo todo com esse monte de gente, mexe nas energias, vamos ver o que é que tem nisso. Eu fui para lá e voltei. Na hora que eu voltei, ela vira e falou assim, 17 minutos que demorou. Eu virei e falei assim, eu estou muito ruim. Cadê a instantaneidade? A monja estende a mão assim e faz as coisas. Na hora. Quer dizer, ali são segundos. Eu demorei 17 minutos junto com os amparadores, trabalhando com o negócio, esterilizando a energia, para o negócio funcionar. Entendeu? Deu certo. Já foi uma grande coisa. Antigamente eu demorava mais. Você está entendendo como é que é? Agora, tudo é minha piada, né, que eu fiz com isso. Mas 17 minutos, eu estou ficando velho. Foi o que eu falei para ela. Ela fica danada, amigo, eu não falo. Brincadeira, né, da história. Sim. Professor, eu gostaria de saber como é que funciona a questão da paracirurgia. Pelo que eu vi, existem médicos extrafísicos que trabalham na questão de saúde, cura, esse tipo de coisa. Dentro do processo espírita, eles trabalhavam muito isso, embora eu acho que 90% daquelas supostas curas espíritas são falácia. Mas eu gostaria de saber como é que você cria um rapport com esse tipo de médicos extrafísicos. Não, o problema todo é o seguinte, a pessoa domina aquele médium. E com isso, então, ela coloca as energias dela junto com os outros que estão lá e faz os processos de cirurgia. Os processos são reais. Você há de ver eu vendo, por exemplo, a menina de 17 anos, magrinha, nas Filipinas, fazendo assim, ó, com a energia, eu sentindo aquela energia enorme no ambiente.
ela fazendo assim, daí a pouco ela tirava aquilo, nós vimos tudo isso. Eu filmei isso, tudo coisa americana. Quer dizer, como é que é possível isso? Cadê a fisiologia? Cadê a anatomia? Cadê a própria cirurgia? Foi tudo para o espaço. A paracirurgia liquida isso tudo. Agora, o que se passa? Estudo é a medicina do futuro. Nós vamos caminhar para isso. Em vez dessa parafernália de tanto aparelho, em vez de aparelho, nós vamos ter as pessoas, elas são os maiores aparelhos. O médico vai se transformar em paracirurgião, paraclínico, vai ser mexer com energia o tempo todo. Esse é o caminho. O povo lá em Uberaba perguntava, mas o que você acha desse processo de medicina? Eu falei assim, ó, a medicina que eu gosto é a minha. A minha chama-se paramedicina. É o que eu faço aqui. E ele sabia que eu fazia, mas eu usava tudo. Todos os recursos que eu tinha à mão da medicina, da cirurgia, de tudo eu usava. Ao mesmo tempo também a paramedicina. Então a paramedicina tem que chegar, a primeira coisa, usar essas 3 coisas que eu mostrei aqui. A esterilização da energia, esse é o primeiro que tem. A coisa mais importante não é o paracirurgião, o extrafísico, é o intrafísico. Então, o paracirurgião médium, entende? O sensitivo, a sensitiva, isso que é importante. Que é quem está aqui. É quem tem ectoplasmia, que é a base de tudo. A moeda corrente é a ectoplasmia, é o dinheiro, é o que manda nisso. Então, é a gasolina azul, entendeu? O combustível. Agora, o Dr. Fritz lá era uma farsa, aqueles negócios todos lá, né? Como é que funcionava aquilo? Os caras chegavam lá, ele fazia uma cirurgia, tirava um tumor. Sei, mas depende do médico quem foi. Eu vi médico que fez farsa, que era mistificador, e vi outros que eram corretos. E outra coisa, tem cara que era correto, conforme o caso, tinha mistificação. Porque ele não estava com força na hora, o negócio estava negativo, ele fazia uma farsa. Tudo isso eu já vi. Então, a gente, em matéria de fenômeno, você só atende aquilo que você viu. Antes daquilo, você não responde pelo médium, nem pelos fenômenos, nem depois daquilo. Você não quer saber nada, nem do médium, nem dos fenômenos. Você vê aquilo que você viu que você responde. É assim que a gente examina. Agora, que tem fatos autênticos nisso tudo, tem. Uma das coisas mais sérias que tem, e que às vezes dá um fenômeno fantástico, e o que o povo não percebe, às vezes nem o próprio doente, é a chamada cirurgia invisível, paracirurgia invisível, que não aparece. Outra coisa, no acoplamentário são feitas cirurgia invisível, e a turma não sabe. Isso a gente não leva, porque você não tem prova, não tem nada, é a pessoa que está sentindo. Mas tem gente que vem e fala para mim, não, eu senti isso, assim, assim. Agora, cirurgia invisível, eu participei disso e trabalhei com isso desde o espiritismo, desde rapazinho. Antes de conhecer o Chico Xavier, eu já mexi com isso. Que a sessão de desobsessão, aquelas coisas todas que nós fazíamos, tinha disso. Entende? E às vezes tem resultado magnífico, na hora, instantâneo, miraculoso, prodigioso, o povo cai tudo da boca, né? Fica perplexo com o negócio, essas coisas todas ocorrem. Pelo arco voltaico é possível fazer alguma coisa nesse sentido também? Sim, tudo isso. Esterilização de energia. Outra coisa, você senta aí, não mostra nada. Pode estar fazendo, faz uma cirurgia invisível, ninguém sabe. Isso tudo é possível. Agora, com o tempo, você vai ver, você vai ter prova disso com você mesmo, tem que vivenciar. É aquele negócio, princípio da descrença. Entra em tudo descrente, totalmente cético, e vai verificando através da vivência. Você vai comprovando tudo isso. Na sua opinião, qual a relação parapsiquismo agudo e assédio, e parapsiquismo agudo e amparo? Como minimizar assédio e melhorar o amparo? Olha aqui, a primeira coisa é a seguinte, tudo que é parapsiquismo agudo, de alto nível, que tem amparo, a pessoa se sente bem, não tem ressaca. Se tem qualquer coisa desagradável que continua o desconforto, é porque tem assédio. Por exemplo, um desconforto pode ter temporariamente por um processo neurológico, um problema do sistema nervoso, alguma coisa da pessoa que não está habituada, algum problema que ela não está habituada, por exemplo, até mesmo psicomotriz, da musculatura, da miologia,
ela não está habituada a mexer com aqueles músculos, mexer um pouco mais ali, ela pode sentir algum desconforto naquilo. Isso é bobagem. Eu estou falando de um desconforto prolongado depois. Isso aí é sério. Então o negócio é ver. Com o amparador, todo mundo se sente bem. Se sente exultante, rejubilando perante o mundo. Há um processo gratulatório. A pessoa se sente exaltada para o bem, para o melhor, para o ótimo. Então, isso é que é o processo de amparo. Poderia falar sobre algumas características do ginossoma que ajudam a reforçar o caráter, a personalidade? Se existe, ela se manifesta com o ambiendrosoma. Essas características são da consciência ou tem alguma que é inerente ao soma? Uma das características mais sérias do ginossoma, tem gente aqui que tem essas coisas. Então, por exemplo, você pega aquela mulher, ou uma moça, e ela é fascinante, ela tem um fascínio natural. A energia dela é o borogodó, como o povo fala. Então, você vê o nível, por exemplo, da imagem, a forma, aquilo tudo é exultante de vida e energia que sai da pessoa. Isso aí é que cria a mulher sexy. Essa mulher sexy, às vezes, ela pode ser muito produtiva, depende do que ela faz. Por isso que eu encontrei uma opção de prostituta, que eu trabalhei com esse povo, para melhorar a situação, que elas ajudavam os outros. Elas, como prostituta, eram uma verdadeira mãe na situação, que eram doadoras. Agora, o problema todo que a gente precisa ver, aqui é difícil a gente fazer isso, mas é pegar determinadas pessoas. Aqui, por exemplo, eu poderia pegar, tem um rapaz aí que tem isso, e tem uma dona também aí que tem isso, mais do que os outros. Mas é chato você destacar esse povo para mostrar como é que é. Agora, você vê que o jeito da pessoa, o modo, você vai ver agora, ó, esse foi um dos motivos que eu fui estudar os negócios em Hollywood, o processo de plástica foi tudo por causa disso. Para ver o problema da forma, do soma da mulher e do homem, como é que aquilo funciona em matéria de energia, para estabelecer um campo energético. Agora, aqui, por exemplo, tem gente assim. Vocês lembram, por exemplo, no Centro da Consciência Contínua, eu tinha os doadores de energia, era tudo selecionado por isso. Mas aquilo é por causa do processo da energia. Às vezes, por exemplo, a pessoa não é assim, bonita, tão atraente, mas ela se torna atraente. Por isso que acontece aquele negócio da Tenetes, que eles acham que Tenetes e Santo Antônio é a mesma coisa. Faz o casamento, aquele negócio todo, porque a pessoa começa a ficar atraente. Agora, por exemplo, aqui a gente poderia pegar e mostrar, olha essa pessoa. Primeiro teria que pegar a dona e falar assim, ó, você vem de qualquer maneira. Pronto. Agora depois você volta e vai fazer uma produção. Você vem toda arrumada. Que a gente ia ver nos dois pontos a mesma coisa. O nível diferente, de aparência. No entanto, o nível de manifestações é o mesmo. Agora, isso a gente pode fazer aqui com gente, com rapaz, com moça, tudo, mulher. Aqui tem muita gente assim. No meio de 200 pessoas, sempre tem esse ponto. Não tem saída. De vez em quando eu brinco aqui com uma ou outra, etc, tal, o que é. Vocês já viram como é que eu falo. Mas agora, o caso era estudar isso. Por exemplo, na dinâmica, ver como é. Entende? Agora, você vê direitinho. Outra coisa. Isso aí aumenta o processo, por exemplo, no acoplamentário. Uma pessoa dessa, ela potencializa o campo energético. Estudante tem que ver também. Então, aqui no caso é isso. Então, as características da mulher pode passar para o homem, sim. Por isso que eu estou falando, eu poderia mostrar aqui homens e mulheres assim. Gostaria de entender melhor os verbetes bloco intelectivo e normalização, porque praticamente o professor colocou no verbete normalização os itens do verbete bloco intelectivo. Poderia me esclarecer? Junta um com o outro e vê o que é que você não entende. Olha lá o que você não entende, faz a pergunta aí que a gente vai responder. Bloco intelectivo e normalização. Tem uma porção que tem tudo parecido, mas não é a mesma coisa. Agora, normalização é aquilo que ficou o melhor, o mais interativo, o mais adequado para aquele momento evolutivo. O bloco intelectivo
é quando você junta uma porção de ideias simultaneamente, de uma maneira positiva também. Então, se juntar uma coisa com outra, pode ter uma certa manifestação, mas são manifestações diferentes. Qual o motivo de fazer TENEP sozinho? Quem é que quer responder? Quem é que quer responder? Quem é que são os tenepsistas aí? Alguém precisa falar nisso. Cadê os veteranos? É bom os outros falarem. Quem é? Fala aí, ó. Fala aí, ó, chefe. A questão toda é fazer sozinho para você se comprometer com o trabalho, primeiro, né? Segundo, você, ao fazer sozinho, você tem uma equipe que você vai estabelecer uma intimidade e uma assiduidade e uma segurança com a equipe que você está trabalhando. E com isso, você vai dinamizar todo o processo parapsíquico para assistir às consciências que vão ser trazidas, que muitas das vezes tem a ver com você, na grande maioria. Como o professor Valdo algumas vezes diz, que às vezes é os seus ex-vítimas, né, que são assistidas. São as primeiras que aparecem. São as primeiras que aparecem para serem assistidas. Então, são sempre consciências que têm a ver com você. Então, sempre tem relação. Então, o ideal é que você esteja realmente afim e sozinho para dar ciência a esse trabalho que você precisa fazer. Além do mais, você está estabelecendo uma conexão extrafísica para quando você dessomar, você assumir esse trabalho a partir de lá do extrafísico, fazer o revezamento com seus amparadores também. E outra coisa, é uma benção a pessoa trabalhar sozinha, que não tem interferência de ninguém. De ninguém. A não ser ter vergonha, não precisa de nada. E não tem egos conflitantes. Não tem interferência, não tem atravessador. Se não acontece uma coisa, como é que faz? Isso aí cria um problemão. Isso é problemático. A chamada mediunidade de provas, difundida por vários autores espiritualistas, como Edgar Armand, pode ser considerado um exemplo de agudização do parapsiquismo? Não. Mediunidade de prova é baratrosférica. A mediunidade boa é aquela que não é de provação. É a chamada mediunidade de provação que você está falando. A outra é a mediunidade sublime, sublimada, positiva, que na verdade seria a mediunidade sadia. A mediunidade sadia é sem guia cego. Então, no espiritismo, nas religiões, na Umbanda, é muito difícil achar a mediunidade sadia. Só tem de guia cego, a maioria de provação mesmo. Por isso que aqui, chega numa certa idade, é que desaparece. A pessoa não sustenta. Entende? Porque os guias cegos cansam da pessoa, ela fica fraca, não dá mais a mesma força, o corpo já não é o mesmo, eles caem fora. Isso é guia cego. Então, mediunidade de prova, como está falando, é prova, provação. Eles falam até mediunidade de expiação, que é o negativo. A pessoa vem que está jungida, está presa na grilheta, junto com os assediadores, gente do passado, suas vítimas, aquilo que eu estava falando aqui. É o processo da vítima e do algoz. Agora, a mediunidade boa o ideal mesmo é o parapsiquismo limpo, sadio, autoconsciente. E outra coisa, não é nada de espiritismo. No espiritismo, a mediunidade tem que ser da pessoa tapada, totalmente obnubilada, inconsciente. Isso é besteira. A maior bobagem tem. Minha família tem histórico de mediunidade desenvolvida. Meu irmão, desde pequeno, contava flutuar nos sonhos e ter consciência durante os sonhos. Esse irmão, infelizmente, por não ser o estereótipo masculino, macho, agressivo, competidor, teve uma infância truncada e se desviou para o alcoolismo. Não teve nada disso. Isso aí do jeito que está falando. Se ele tinha esse sonho, essa coisa, ele foi obsidiado mesmo, total, obsedado. Isso aí, ele ficou possuído. Há 2 anos pratico yoga e foi algo que não digo que mudou minha vida, mas comecei a viver somente de lá para cá. Gostaria de saber por que não vejo incentivo dessa prática no espiritismo e conscienciologia, pois essa senta o ser humano a desenvolver suas faculdades. Diz que meu irmão está tendo grandes evoluções desde que começou a praticar. Para quem é alcoólatra, a yoga já é um paraíso. Agora, para nós, banana. É bom ver o livro do nosso amigo Jean-Pierre Bastiu, tá certo? Como é que é o nome do livro? Globetrotter da Conscienciologia, não é isso?
É bom a pessoa ver que tem esse livro por aí que vai esclarecer que nós não ligamos mesmo para yoga, por causa disso. Ele é que trouxe yoga para o Brasil e levou para a Itália. E hoje ele trabalha conosco. Mas ele demorou 30 anos para sair dessa. É bom a gente esclarecer isso bem. Segui suas orientações em relação ao trabalho que realizava naquela clínica e me afastei. Não mudou muita coisa em termos de meu trabalho assistencial. Continuo atendendo vários adictos, inclusive internação domiciliar. Vários pedidos de atendimento individuais de família. Minhas projeções diárias com dependentes químicos. Tudo nessa vida atual é com dependentes. Já pensei em parar, mudar de ramo, mas tudo me leva para esse nível de assistência. O parapsiquismo é minha grande tecnologia de trabalho. Me ajude a responder essa pergunta. Você acha que se eu interromper essa tarefa não teria muita cobrança e bastante assédio, mais que já tenho? Você vai ficar totalmente piradinho. Se você interromper, não apareça aqui não, por favor, porque eu já tenho muita gente já perturbada. Não vou querer mais um, ainda mais você. Que é uma vergonha, eu vou morrer de vergonha. Né? De modo que não deixa não, trabalha para continuar com bobagem essa. Se um dia precisar de parar, eles vão te dar um sinal. O sinal é acidente, doença, alguma coisa nesse sentido. Um serviço extra, uma coisa. Vai ter. Isso é inevitável. Vai parar assim por parar? Professor Valdo, quando a gente está treinando, então, o desenvolvimento parapsíquico, tem as extrapolações, não é isso? Quando a gente está em desenvolvimento. Para voltar àquela questão que o senhor estava dizendo ali com a Dulce, tentando explicar como é que a gente sente, percebe quem é que está nos acompanhando. E a dificuldade, pelo menos a minha, é saber e discriminar melhor isso. Então, no treinamento, será que teria alguma outra dica para passar? Quer dizer, além da, porque uma das coisas que o senhor diz é que a gente tem que... Coloca isso, vamos dizer, permanentemente na sua vida. Por exemplo, pega essa semana próxima e você vai falar, não, eu vou pensar em parapsiquismo dia e noite. Começa a anotar tudo que acontece com você. A primeira coisa que você vai ter que ver é o seguinte, a sua pensalidade é positiva? Você pensa mal dos outros? Você age corretamente com todo mundo de uma maneira que você desejaria que eles agissem com você? Outra coisa, você é mais suave ou é mais draconiana? Isso tudo é muito importante. É o processo do temperamento, aquelas coisas que a gente fala. Tem que ver como é que a pessoa age com isso. Uma outra coisa, uma semana sem conflito. Toda hora que você vê que está querendo começar um conflito, seja de você ou dos outros, você cai fora. Você vai limpar o seu ambiente de uma tal maneira que você vai ver enxuto o seu estado, a sua condição. Ela vai ficar pura no osso. Você vai começar a perceber mais as coisas. Com uma semana, uma pessoa pode fazer isso, ela melhora demais. É uma semana de parapsiquismo, eu chamo de aprofundamento, imersão, fundamentação do parapsiquismo. Tira uma semana para isso. Às vezes tem pessoa que faz isso durante as férias, mas não é o ideal. O ideal é fazer quando a pessoa está trabalhando no normal da vida dela, no natural. Porque nas férias ela entra em estado de graça, lua de mel, férias, isso é outra coisa. Aí a pessoa pode ficar totalmente fora. O problema é fazer aqui no dia a dia, na diuturnidade cotidiana braba. E ela sair bem, uma semana. No treinamento, no desenvolvimento assim, do epicentrismo, a gente vê exatamente isso. Às vezes a pessoa consegue manter ali um período, de repente ela dá uma oscilada, depois ela tenta retomar de novo o processo de higiene pensênica, o problema é não permitir de jamais acalmia. isso aí. Não pode haver defasagem. Não pode haver solução de continuidade. O problema é a constância. É aquilo que eu falo, os amparadores, olha, não interessa a pessoa que tem um dia 5% de energia, no outro dia tem 95%. Interessa é aquela que tem 5% todo dia. Você tem que confiar em você. Então, essa instabilidade, essa linha quebrada da vida da pessoa, isso é assédio. Isso não dá certo nunca. E esse assédio é alto assédio.
A linha quebrada de energia, de parapsiquismo da pessoa é alta série. Então tem que ser uma coisa, pelo menos assim, de planalto. Ficar uma linha isolínea. Entende como é que é? Mais ou menos certo. Anteontem você estava comentando entre ser enfático e ser, assim, vamos dizer, agressivo. Que aí existe uma grande diferença entre uma coisa e outra. Mas eu não sou, às vezes, igual a você, não. Eu via como você é. Você lembra que eu te falei uma vez sobre o empregado? Eu não sou assim. Tá. Você não viu eu tratar empregado desse jeito. Que jeito que eu tratei empregado? Você, às vezes, é muito dona de campo de concentração. Eu lembro, uma vez eu te falei, você andou moderando. Eu não sei como é que você é hoje. Mas, por exemplo, você tem que chegar no lugar que você está comandando os outros, o povo não pode ter medo de você. A turma aí tinha medo de você. Comigo não é assim. Se o povo tem medo ou se afasta, é por outra coisa dele, mas não é por causa do meu jeito, meu jeitão. Agora, por exemplo, na hora que precisa, vamos bater a mão e falar a verdade, com veemência. Mas veja, eu aqui não estou descascando ninguém na cara, vocês não devem fazer isso. Agora, generalizado, a gente pode falar, vamos meter o pau em religião. Sim, religião não vai mesmo, o que há? Mas eu não vou pegar. Agora, tem certas coisas que você tem que falar. Aí eu pego um autor, do jeito que eu fiz com Pio XII, e trouxe, olha o que Pio XII fez com os nazistas, que vergonha. Igreja Católica. Então, o autor aí, o negócio, tudo baseado em fatos. O cara estudou 30 anos esse negócio. Não é fácil, ele sabe tudo baseado em fatos. Então, veja, a veemência tem que ver onde é que você usa. Eu uso na impactoterapia. Entende? A hora que eu mostro, por exemplo, essa minha, vamos dizer, resolução clara, ninguém fica em dúvida a meu respeito. Tem pessoa que fala assim, o Valdo estava bravo lá na tertúlia. Se eu chegar aqui todo dia, não, esse cara é um banana. Ele não é viado, não é qualquer coisa, não é homossexual, ou qualquer coisa assim. O que ele é? Eu tenho que mostrar a minha personalidade, como é que eu sou. Mas isso é secundário. O que interessa é mostrar como eu sou perante os outros. Então isso a gente tem que mostrar, tem a hora. Por exemplo, essas bobagens que eles falam aqui. Todo dia agora, como tem gente nova, a gente tem que ter uma paciência danada. Todo dia se pergunta sobre a psicolinguística, neurolinguística, essas bobagens todas. E eu, com a maior paciência, respondo pela 10ª vez. Está entendendo? É o jeito. Pois é. Não, você tem que ter. Agora, veja, cordialidade tem a hora, amabilidade tem a hora. Você já pensou se o juiz tivesse aí para julgar as coisas sempre amável? Não, minha gente, não faça assim. Ele vai dar o veredito de que modo? Tem que ter personalidade, as coisas mudam, as manifestações nossas mudam, você está entendendo? Você, por exemplo, você andou mudando demais, mas ainda tem muito conflito em torno das suas coisas. De vez em quando tem, eu reparei agora, recentemente teve, não foi? Tem que diminuir isso, por que tem? Outra coisa, você trabalha com a natureza, tudo a seu favor, cheio de energia. A nossa amiga aí, a Rose Garden, está aí te ajudando nas coisas. Por quê? Não há conflito. Eu, por exemplo, nesse mesmo processo aqui, isso não é conflitivo. A hora que eu respondo para a pessoa o que é, eu digo. Ainda falo com ela, você não entendeu? Escreve de novo. Eu vou responder, vamos dar um jeito. Uhum. Agora, você está assim, num patamar de trabalho e, de repente, o conflito vem de uma pessoa em cima de você. A pessoa pode ser agressiva com você e você não está ali nem provocando nem nada, e aquilo acontece. Então, quer dizer, o conflito pode estar em volta de você, acontecer contigo, mas você não se envolver com ele. Você sai fora. Você pode participar sem envolver, presta atenção. Você participa sem levar o fogo para a fogueira. Você apaga a fogueira. Eu sou bombeiro número 1 da equipe. Uhum. No Rio de Janeiro eles falaram, não chama o bombeiro mor. Era eu. Uhum. Eles nem falavam quem era. Porque incendiário vai estar toda hora. Lá no Rio a turma falava isso, no Instituto, tudo. Não chama
É. eu era o bombeiro. Porque tem sempre um ou outro que dá uma surtadinha às vezes. E às vezes você está no campo Sei, de mas fogo o problema e você é o todo é o alvo. seguinte, primeira coisa, olha a modulação da sua voz. Você às vezes é peremptória, modo que você fala. Aí é a hora da amabilidade. Mas tem hora que eu nem falo, né? Eu deixo passar. lógico, só passo de é lado. lógico. E não é isso. A hora que você notar que você entrou dentro do conflito, cai fora, deixa para outra Pois é. hora. Isso é a melhor coisa que você faz. Eu adotei isso. Agora, Né? seu caso não é fácil, porque é muita coisa, e não tem motivo. Como é que os Também outros acho fazem que não assim? tem. Tem tanta gente que trabalha com isso, não é assim, por que com você? Você entende? Então, você tem que adoçar, ter mais cordialidade, amabilidade. Tem que ter boa intenção nisso, para essas coisas melhorarem. Você ainda precisa ainda de um burilamento nessa história. Esses últimos casos que aconteceram, que vieram me falar, você até saiu de lá, né? Você não está mais no discernimento. Não, porque eu já estava programada de não continuar lá, né? Porque cortar capim todo o tempo é uma coisa importante, mas eles Mas podem qualquer um fazer isso faz, por né? Não eles precisa de mesmos, você. né? É. Porque é o quintal Não da precisa de casa você. deles. Foi até o que eu comentei Outros com podem eles. fazer, você está E certo. existem outras coisas do ponto de vista do gerenciamento ambiental que são necessárias. E, de fato, me falta, eu acho que verniz mesmo, porque por mais que as pessoas não entendam as relações que existem aí com a natureza, e eu, até certo Agora, ponto, ó, posso ser uma pessoa que estude eu um acho, pouco Érica, mais, uma é coisa difícil boa você pra falar você 20 pensar. vezes e as pessoas não conseguem Sim, entender, mas isso que é como você aqui, deixa tem maior pra lá. paciência. Mas veja, eu não deixo vou lá pra brigar com a pessoa. Não, eu deixo para lá. Eu As não árvores dou conta. morrem às centenas, a gente deixa para lá, não tem problema. O Mas mato eu não cresce faço e conflito deixa com isso. para lá. Mas eu não tenho feito Todos os conflito. mini dissidentes Só que as da pessoas Conscienciologia, olham eu para me mim saio e bem ficam com eles. agressivas da mesma Aqui, ó, forma. todos os mini dissidentes da Conscienciologia, eu me dou bem com eles. Pois Até é, hoje. mas não tem De vez em gente quando que manda fica as coisas, agressiva Tem gente independente desses mini disso? dissidentes que manda para mim coisa da Tenentes. Tem gente que quando te vê não fica com raiva só porque você diz algumas coisas sobre o Lógico, mas espiritismo isso faz ou sobre parte. qualquer coisa. Mas eu Tem não gente que quando a entro. planta morre, ela me vê, Agora, ela você fica não, constrangida você e fica entra. agressiva. Aqui, ó, O você que eu ainda posso entra fazer? até hoje. Oi? Você ainda entra até hoje. Teve um curso uma vez que eu falei publicamente assim para ela, sobre as coisas. Depois disso, ela melhorou muito. Mas ainda tem coisa ainda nesse assunto. Agora, o que eu vejo assim, vamos só pensar comigo. O que eu penso é o seguinte, você trabalha com a botânica, com a subhumanidade e com a humanidade. Isso. Você às vezes cria problema com tudo isso. Por quê? Sendo que você está ali para dirimir os problemas. Então coloca na sua cabeça o seguinte, nunca mais você vai ter problema, nem com vegetal, nem com animais subhumanos e nem com gente. Eu sei que vai ser difícil, eu sei, isso é difícil para nós todos. Mas no seu caso, você tem que pensar nisso. Você tem que estar bem com esses três tipos. A figueira, por exemplo, aquela que foi cortada, ela está começando agora a dar mais firme, né? Você viu lá. Depois não sei quanto tempo, isso faz quase uns 2 anos já. Agora veja, bicho, a mesma coisa. Aquela cadela tão bonita e doida, que ela é um caso psiquiátrico, ela está ótima com a vassa. Você está entendendo? Pensa bem nessas coisas. Nós temos que acertar isso para tudo caminhar bonitinho. Agora, pensa nisso no seu caso. Agora, você tem capacidade para isso pelo seguinte, você tem mais gabarito em matéria de cognição, de conhecimento, de competência, do que a maioria do povo, tudo aqui. São processo de natureza. Afinal de contas, você está estudando só isso o tempo todo. Então, a gente tem até que cobrar mais de você essas coisas. Você sabe mais do que a gente. Agora, é necessário, é o problema da comunicação, a conviviologia, isso é difícil. E é difícil para nós todos, eu sei. Eu, por exemplo, às vezes eu vejo as coisas, fico caladinha, eu não falo nada. Lembre-se disso. Alguma coisa, ó. Eu tenho tentado ficar cada vez mais calada e mais sumida. Pois é. Eu E outra tento coisa, agir tem de que forma ficar invisível. calada sem ficar nervosa. Não pode ter adrenalina no sangue. Tem que ficar calada sem tremer. Nada de adrenalina. Entendeu? Não adianta nada. Você viu a coisa, não gostou, vai ficar calada. Vira as costas, mas fica danada ali, sai pisando duro aí. Isso não resolve.
tem que ficar tranquila dentro de você. Eu acho que você está no ponto, está entendendo isso tudo. Você já pode fazer isso tudo agora. No nível dessa finura da história, por exemplo, da cadela, eu não entendo mesmo, sabe? Eu estou aqui tentando entender. Quando você me fala, por exemplo, da figueira, eu consigo entender. Perfeito. Né? Que lá, quando fizeram uma poda, mas então a planta depois não vegetou da mesma forma. Você não entendeu nunca. Você não entendeu nunca. Você chegou a falar, eles me falaram o que você disse. O que eu disse? Você falou com uma pessoa, eles vieram me falar. Eu não gosto dessa cachorra. Falou bem claro. Isso é uma loucura, não se faz uma coisa dessa. Eu não disse nada disso para ninguém. Olha, parece que falaram assim, porque você perseguiu os negócios todos lá, deu uma opção de coisa lá, em cima do povo todo. Não tem nada a ver. Eles vieram me falar. Não, o negócio já já estava acontecendo isso aqui. O negócio passou para lá, piorou. Agora acabou tudo. A gente está falando depois que acabou. Então, veja, observa bem isso. É. Eu Já é vi a cadela doida. Aqui, ó, desde que ela chegou. E falei assim, vamos ajudá-la. Essa cadela pode ir longe. Você sabe que ela agora estava prenha, né? Está esperando o neném. Vamos ver o que é que vai dar com ela. E outra coisa, parece que o marido é de alto nível, sabe? Alto nível. Você é Spock. De modo que é capaz das coisas melhorarem agora. A pessoa não é, né? A pessoa ia ficar já está bonitinho. prenha. Está prenha. Eles estão esperando. Foi a cadela mais bonita que apareceu aqui e mais doida. Nós tivemos a maior paciência, o Pedro, a Cris, a própria Kátia, você, o João, que estava fazendo muito barulho. Ela, às vezes, por causa de barulho, ela teve um trauma infantil. E Freud explica. Na infância dela, houve alguma coisa de um processo muito forte. Deve ter sido algum tiro. Para mim, é tiro. O negócio do tiro criou problema e ela dá aquela volta. Quando o cachorro faz isso, esses bichos você sabe. E quase sempre isso aí, ou a pessoa está com um processo neurológico, ou ela está com epilepsia. A cachorra é a mesma coisa. É igualzinho aquela cadelinha que eu vi lá da André, que assim, ela tem epilepsia. Eles começaram a rir, 2 dias depois ela teve uma crise epilética. Entende? A mesma coisa eu vi dessa cachorra. A hora que eu vi, eu falei assim, ela é doida, não tem jeito. Gente, eu tive um gato, que foi o Sálvio, aquele que me deu mais trabalho. Ninguém nunca chegou perto dele. Eu consegui porque eu comecei a falar fino para ele, igual mulher, tal, dar comida, dar as coisas tudo que ele gostava. Ele ficou, me atendeu. E chegou num certo ponto, ele sumiu, caiu fora. Ninguém ficou sabendo nada. Fomos atrás e não achamos ele mais. E esse, coitado, ele ficou doido porque passou, tudo indica, foi mais de uma semana, no fundo de um poço. Ele não morreu porque tinha um pouco de água no fosso. Ele saiu de lá magro e doido. Atacaram todo mundo. Os caras, para pegar o sal lá dentro, foram de luva, com roupa e tudo, lá no fundo do poço. Desceram na corda para pegar o bicho e colocaram no saco. Sabe aquele negócio de pegar bicho? Foi tudo feito desse jeito. A hora que eles tiraram, eu falei assim, e agora, o que nós fazemos com ele? Não, me dá. E eu levei ele para casa, acertei um lugar lá para ele, coloquei com comida, comecei a falar igual criança para ele, tal. Ele ficou meu amigo. O Chico tentava chegar perto dele, ele, na mesma hora. Todo mundo, ninguém conseguia fazer. Agora, eu consegui, porque eu que dava comida, aquela coisa toda. No início, ele não tinha muita força para sair, para fazer a ronda de alimentação dele, não dava. Então, ele teve que aderir mesmo, ele ficou, vamos dizer, dependente de mim. Com isso, criou uma certa amizade, você está entendendo? Agora, ele nunca me atacou, por causa disso. Agora, o gato era um gato meio branco, sabe? Meio rajado, mas branco e fortão. Quando ele cresceu, ele estava enorme, sabe como é que é? Agora, o nome era Sálvio, que o Chico deu, porque foi salvo do poço. Então, eu sei como é que bicho é, não se brinca com isso, o negócio é sério. Outra coisa, esses dias eu estava falando com a minha irmã, estava lembrando que tinha a Selva e a Irmantina, que eram minhas primas, que a Selva criou jaguatirica em casa. Eu vi aquilo na minha infância. Então, ela tinha uma grade toda, uma jaula, e que colocou a jaguatirica pequenininha, que pegaram no fundo do quintal, lá na minha terra mesmo.
Agora, vocês sabem, jaguatirica é uma das onças mais bravas que tem. E eu vi aquilo crescer, eu acompanhei aquilo, eu já me dava comida para jaguatirica. Aquilo é um perigo. Mais tarde, eles soltaram no meio do mato mesmo, lá no fim do mundo, né? Alto mato, do jeito que tem alto mar, existe o alto mato. Então, é soltar no alto mato, você não encontra mais nada. Então, eu sei como é que esse negócio de bicho não é fácil. Essa aí, eu vi e falei assim, não, vamos assistir. Gente, pois essa turma já fizeram até a nossa amiga Cris está fazendo aí, ajudando lá a instituição que ajuda os bichos todos. Então está na hora de ajudar, vamos ver o que a gente faz. Você sabe que esses dias tem uma em casa, que é um gatão enorme, o nome dele é Freud. Não foi eu que dei, é a pessoa que deu. Agora, o Freud tem a cabeça pequena e um corpo enorme. É muito engraçado esse negócio. Você está entendendo? Agora, o que se passa? Ele é carinhoso, ele é tranquilo por ele, mas é covarde, é medroso, ele cai fora. Então, eles estão esperando agora para arranjar uma dona. Agora, vale a pena. Esse gato, por exemplo, se não tivesse gato lá em casa, era o caso a gente ficar até com ele. Ele vale a pena. Fora de série. Vamos ver se vai aparecer alguém que fica com o gato. Nós estamos com ele em casa esses dias para arranjar um dono. Sabe? Porque está saindo de uma casa para ir para outra. Agora, o gato é positivo. Esse aí é muito positivo. Mas ele é medroso. Ele sai com medo. Agora, o que é engraçado é esse. É gato da cabeça pequena e corpo grande. Comprido. Sabe como é que é? Ele é grandão. Estou me organizando para começar a TENEPS. Tenho 32 anos e faço atividade física desde criança. E em nenhum momento até agora notei tanta melhora no desempenho físico quanto agora, principalmente força física. O trabalho constante com as energias pode proporcionar um incremento de força física no soma? Sim. E também no processo de você cuidar do seu corpo, ajuda o processo parapsíquico e o problema energético. E o problema intelectual também da pessoa. Pergunto isso porque tenho notado uma melhora significativa durante os treinos de musculação, desde que comecei a estudar a TENEPS. É lógico. Tudo isso tem uma relação com o outro. A agudização do parapsiquismo sempre é baseada no extrapolacionismo? Não. Tem gente que faz sem ter tido extrapolacionismo nenhum, porque é problema da pessoa, mas agora ela mesma vai evoluindo, aquilo vai melhorando, as manifestações ficam diferentes. Isso tudo tem que ser estudado. Agora, o extrapolacionismo ajuda demais o problema da pessoa entender o parapsiquismo. Entendendo o parapsiquismo é mais fácil para haver agudização. Às vezes, quando permaneço mais tempo imóvel após ter feito o EV, percebo um fluxo de energia entrando pelo topo da cabeça e saindo pelos chakras dos pés e mãos. A sensação é forte e agradável e não há nenhum efeito colateral ruim depois do processo. Apenas conforto e equilíbrio. Como posso caracterizar isso? Isso aí é assistência. Agora, você tem que começar a examinar o que é que a gente fala sobre banho energético extrafísico, que é mais ou menos desse tipo aí. Você tem que começar a anotar, para ver as diferenças. É correto dizer que a melhor e única técnica de autodefesa energética é o estado vibracional? Pode ser usado, né? Pode ser. É a melhor, sim. Agora, estado vibracional com autopensenização cosmoética. Isso é importante. Tenho problemas com minha dupla evolutiva. Ela xinga o tempo todo. Tem o hábito de rotular as pessoas, principalmente as mulheres, com palavras de baixo calão. Está sempre com uma piada de mau gosto e de cunho sexual para contar. Estudo conscienciologia. Quem está falando é uma senhora, quer dizer, ela está falando é do homem, tá certo? É a duplista. Estudo conscienciologia e faz TENEPS, coisa que para ele não tem interesse. Estou cansada dessa situação. Falo com ele para mudar. Ele se revolta com meus pedidos de mudança. Sinto-me exaurida. Isso está atrapalhando a energia da minha casa. Será que tem um aparador na minha TENEPS? Sinto-me às vezes sem força e algumas TENEPS durmo e acordo na hora exata do final. Poderia me dar uma orientação? Olha, eu acho que você está tendo assistência fora de série, inclusive esse sono que você está tendo. Isso aí eles estão acertando você, te equilibrando, ela está reclamando aí, não está entendendo nada. Então, isso aqui, isso é
Algumas TENEPs dormem e acordam na hora exata do final. Isso é assistência. Às vezes é necessário, somente para quem está começando, etc. Tal, quem tem problema em casa. Agora, ó, fica firme e dê um exemplo. Trata seu maridinho com doce de coco, doce de leite e manga madura. É a melhor coisa que você vai fazer. Envolva ele com energias positivas. Melhore os objetos dele. Dá uma limpeza nos bagulhos energéticos dele, pedindo a ele se pode fazer isso. Dá uma geral. Enfim, faça uma, vamos dizer, profilaxia no processo dele. Isso vai ajudar a sua casa e vai ajudar o problema dele. Agora, o mais, vamos colocá-lo na TENEPS de todo mundo. Manda para nós aí o nome dele, aonde ele dorme, para colocar na TENEPS a turma toda, que nós vamos fazer, né, uma frente ampla para ajudar você na TENEPS. Não desista, insista positivamente. Tenha confiança que você está tendo assistência, ela está tendo assistência. Estou para comprar um imóvel na Glória, Rio de Janeiro. Como sei que o senhor já morou por lá, gostaria de saber a sua opinião sobre a Glória do ponto de vista energético, multidimensional. No caso, o imóvel é situado na rua Cândido Mendes, perto da Casa da Suíça. Vocês lembram lá do lugar? É perto da favela, lá não presta. Pois é. É a prostituição ali que tem, não é isso? Lá não presta. Ó, lugar aí não presta não. Tá certo? Valdo. Que eu sei é isso. Vocês também dois lembram disso? Você lembra do lugar? Quem é mais que lembra lá? Rua Cândido Mendes, lembra? É homossexual, tem uma opção de coisa atrapalhada lá. Quer dizer, prostitutos, né? Público, não é isso? Lá tem um negócio dele, não é isso? Pois é, o ébano, o preto, é o preto. Aquele que morreu o casal lá dentro com gás, não é isso? Ele é mal assistido desse motel. Olha, é bom você ficar lá perto do cemitério, lá que é melhor do que esse aí. Arranja uma casa perto do cemitério, lá que é melhor do que esse aí. Esse ambiente aí é bravo. Agora, o Rio de Janeiro está bravo, hein? Bom. Como é que a pessoa vai fazer? Igualzinho aquele cara, não, arranjou um lugar, lá no Leme, foi lá na boca da favela, não sei aonde, não. Terrível. Como é que faz? Valdo, Sim. Aqui. Vou fazer umas perguntas rápidas sobre aquela manobra de energia que você fez. Sobre a esterilização anímica. Quando geralmente a gente vai fazer os cursos, começa a aprender sobre esterilizar a energia, a pessoa coloca a vontade dela concentrada para sentir aquela energia saindo. Geralmente vai em ondas. Essa primeira que você faz, você diz, essa aqui é minha energia. Ali você deu alguma passividade ou você só está colocando a tua vontade? Isso aí sou eu, é anímico. É a tua vontade, você está Isso aí é de macho humano, mais nada. Tá. E tem da fêmea humana, cada um tem que fazer. Isso aí é só da pessoa, é anímico. O anímico pode ser de fêmea ou de macho. Tá. Aí quando você faz essa canalização, essa esterilização de energia que dá passividade, você fala pode ser do amparador ou de uma central eu já extrafísica. entrego, acabou meu corpo, eu passei para ele. O amparador que está tomando conta. Mas, por isso que eu tinha te perguntado antes. Agora, tudo é instantâneo, assim, ó. É aquele negócio da instantaneidade. Tá. Mas por isso que eu te perguntei aquela hora da semipossessão, que você diz, não é a tua vontade, é uma vontade externa. A já é outra coisa, não tem nada uma muito intensificação. mais sério, ela é envolvente, ela é total, ela é completa. Tudo bem. Ela é absorvente. Agora entendi. Você está entendendo? Outra coisa, não é esse absorvente mulher, não. Estou falando de absorvente geral. Tá. Absorve toda a psicosfera da pessoa. Entende? E nessa que você falou que pode ser o amparador ou uma central extrafísica, mas não poderia, quando o pessoal fala, vou fazer a canalização da energia do ambiente. Não é. Isso aí, Não, queima as mas pestanas, transpire bastante, que você vai fazer o discernimento. Vai distinguir uma coisa da outra. Sim. Mas isso precisa de tempo. Mas é Eu canalização. demorei muito tempo até saber tudo. Agora, por isso que eu falo na sinalética. A sinalética é a chave. Eu já ouvi falar assim, sobre a canalização da energia do ambiente. Quando é a canalização da energia do ambiente? Isso é outra coisa. É um terceiro tipo? Não, isso aí é outra coisa. Pega as manobras de energia. Isso aí que você está falando é o reforço. Isso aí é o reforço. É o reforço. Olha o que é as 40 manobras lá dentro.
Olha, no curso nós vamos esmiuçar todas essas manobras com detalhes. Vai experimentar o que for possível, evidente, né? A gente vai fazer tudo isso, mas vai tirar tudo isso a limpo. Por exemplo, o processo do reforço que você está falando do ambiente, que acontece, por exemplo, no ECP2, que você bota os doadores ali para fazer uma bateria energética, a gente vai fazer isso lá também. Entendi. Ok? É bom você participar. São 2 módulos, começando em maio e junho. Você já estudou muito fenômeno, Bola? Isso aí é bom você entrar. Agora, a coisa mais séria é o banho extrafísico de energia. Que é uma outra manobra. Positivo. Só para clarear, o nome do curso é 40 Manobras Energéticas. Começa em maio e junho. Eu vi o cara lá. Desse ano. Tá certo? Quem é que está com o microfone aí? Tem alguém aí com a agudização do autoparapsiquismo? Página 81, trinomiologia, segunda linha. O trinômio autoparaperceptibilidade, autocosmoética e interassistencialidade. Sim. O senhor poderia explicar melhor a conexão desses 3 itens? O caso é o seguinte, autoparaperceptibilidade. A pessoa que já domina bem o processo de parapercepção. Pelo menos uma parte dos fenômenos ela sabe bem, as energias, o parapsiquismo, enfim. Ela já sabe quais são os potenciais que ela tem do ponto de vista multidimensional, energético, parapsíquico. Agora, a autocosmoética, ela já tem um código pessoal de cosmoética, ela sabe o que ela está fazendo com todas esses potenciais que ela tem. Como é que ela aplica isso? O que ela faz com isso? Então, isso é a autocosmoética. Agora, e depois, a interassistencialidade. Como é a cosmoética, ela está aplicando aquilo para os outros. O que interessa dentro do processo parapsíquico nosso não é a nossa pessoa. O mais importante é os outros. Então, é você transbordar, sair de você para os outros. Você se doar. Isso aqui é o trinômio básico da questão da agudização. Paraperceptibilidade, cosmoética, quer dizer, uma intencionalidade correta, e assistir os outros. Quando se está no início desse processo, ainda há muita Não, questão não existe início. Ou você está com os 3 itens ou não está. Não, ainda não estou. Então acabou. Então não é o trinômio ainda. O trinômio você tem que fazer os 3 simultaneamente. Certo. A saída do egocentrismo com esse parapsiquismo lúcido, cosmoético, o que o senhor pode falar sobre isso? É pensar nas outras pessoas, mais do que em você. Eu vou fazer, então você pensa, eu vou fazer a dinâmica do parapsiquismo pensando nos outros, e não em mim. Isso é que é o correto. Se uma pessoa vai fazer o parapsiquismo para aumentar o seu poder, do jeito que acontece no orientalismo, no yoga, são siddhis, vou aumentar os meus poderes. Isso é besteira. Tem que aumentar os potenciais de ajuda aos outros. Isso é que interessa. Você entendeu a diferença? Pense mais nos outros. Se você pensar nos outros, você vai deixar de pensar mal nas coisas. Você vai ter que pensar bem. As coisas começam a melhorar. Caminho por aí. Professora, essa questão do yoga, né, a pergunta que a moça fez, muitas vezes aqui no Brasil as pessoas confundem a questão do exercício, que é o que é dado, o exercício, a respiração, que pode até ajudar a pessoa... Que isso é o yoga. Fura o céu. Não, mas o caso é que a pessoa confunde e acha que isso é o yoga. Ela não sabe da gurulatria, dos misticismos, da coisa que acontece dentro do yoga. Ela só pega a parte do exercício, da respiração, não, e o problema que vai ajudar a pessoa. É como um exercício. O exercício ele faz bem para a saúde, mas não é... A yoga é ótimo para quem é um toxicômano, por exemplo. Fazer yoga é bom. Toxicômano. Porque um toxicômano, qualquer coisa que ele fizer mais ou menos bom, já é ótimo.
Não, mas é que é importante que a pessoa separe, professor, o que é um exercício físico, porque o exercício físico faz a pessoa se sentir bem. A pessoa respirar melhor vai fazer a pessoa se sentir bem. Agora, eu falo, em vez de yoga, compre uma esteira aeróbica e use aquilo pelo menos 3 vezes por semana, dia sim, dia não. Isso vai melhorar a sua desintoxicação do corpo, vai manter seu peso. Agora, junto com isso, use aquela balança. EB101. Outra coisa, eu quero falar para vocês sobre o caso da balança. Aí, em Cidade Leste, o preço dela é $15 só. É baratinha, vocês não podem falar nada. Mas isso em Cidade Leste, tá certo? $15. Agora, ó, vale a pena, porque de tudo quanto é balança dessas pequenas que eu já vi, essa é a melhor delas até hoje. Só que eu tinha, antes eu tinha 4, todas dão um problema. Hein? Não, o problema todo é o seguinte, ela pesa bonitinho até 150 quilos. Você, para ela, é fichinha. Ela serve para você. O problema não adianta arranjar desculpa com essa balança. O pior da história é isso. Ela não permite desculpa. Não adianta. Não adianta. Ela responde tudo que você precisa. Não tem desculpa. Mas fala. O transdutor que é usado em todas as balanças eletrônicas hoje. Então não tem problema, não. Não, no Paraguai não tem problema, não. Essa olha, vários locais, inclusive na lojas americanas, em outras lojas vendem também. Agora, vocês olham os preços. A média é $15 cada um, não é mais do que isso, não. $15. Para uma balança, o que vocês querem? Vai salvar a sua vida. Você vai deixar de ser baleia para ser uma piadinha. Não é isso? Como é que fica? Um salmão? É isso, salmão? Se na exemplologia, você, na página 82, lá embaixo, você fala das vivências da TENEPS e das paravivências da OFIEX. Você pode falar na exemplologia? Exemplologia. A exemplologia. Você pode falar sobre a diferença, por exemplo, como é que é a assistência do ofiexista? Se ele trabalha só fora do corpo, como é que é isso? Para a vivência. Não, é a mesma coisa da TENEPS, só que ele tem mais serviço fora do corpo. Não, tudo. Tem mais coisa. E outra coisa, dá uma confiança maior. Porque a tendência do ofiexista é ter isso 24 horas. Então, por exemplo, você usa a OFIEX 24 horas por dia. Então, qualquer hora você pode chegar lá. Entendeu? Não é só na hora que você vai praticar a TENEPS, nada não. Dos imediatos que acontecia com a gente lá e que imediatamente as pessoas eram assistidas, né? Lá é esses lugares que eu vou, etc. Tá. Depois eu vou trabalhar em casa, com calma. Vai para casa e já vai fazer assistência direta. Primeiro eles separam o povo, depois eu vou trabalhar com eles. Tá. Eu vou trabalhar em conjunto. Eu entro lá com o processo da matéria, da carne, do bicho, do animal, da ectoplasmia. E a minha eles parte vão... é só essa. Tá. Entendendo? Junto com os aparadores. É aí que entra o processo. Agora, a OFIEX é sério e é um negócio avançadinho, sim. É uma das coisas mais avançadas da minha vida, a OFIEX, a meu ver. Eu tenho algumas coisas avançadas. Dessas coisas todas, se fosse escolher para falar para vocês, eu acho que a OFIEX é uma das coisas mais avançadas que tem. Não é o microsoma, não é para microchip, não é esse negócio que eu mostrei para vocês aqui no meu ombro. O que você queria falar? Na fetologia, segunda linha, tem hipersensibilização perceptiva. Queria que o senhor abordasse mais a questão do limite entre essa hipersensibilidade natural do desenvolvimento para os aparadores não deixam aqui, eles não colocam o carro adiante dos bois. Eles não deixam fazer estupro evolutivo. Então, essa hipersensibilização pela parte dos amparadores, ela é sempre, vamos dizer, cosmoética, tranquila, melhorada. Você está entendendo como é que é? Agora, do ponto de vista da pessoa,
O problema é ela. Ela tem que ver os limites, o potencial que ela tem, a autoconfiança que ela tem em si mesma, autoconfiança, sobre o processo parapsíquico. Isso tudo é importante. Então, essa hipersensibilização perceptiva, ela pode, com o tempo, ela vem assim esporadicamente. Uma hora ou outra, numa hora que houve uma convergência de vários fatores positivos, favoráveis. Então, aquilo é esporádico. Agora, com o passar do tempo, aquilo vai se tornando mais comum. Chega num certo ponto que você expande o seu processo de assistência, isso vai ficando cada vez mais normal, até aquilo fazer parte do seu dia a dia. Essas coisas todas demoram anos. Por isso que eu falo, para uma pessoa chegar na UFIEX, ela precisa, no mínimo, de 2 décadas, a maioria das pessoas. 2 décadas de TENEPS, não tem jeito. Então, é o seguinte, a pessoa começou a fazer assistência como tenepsista. 20 anos depois de TENEPS, é assim que a gente fala, né? Ela chega no UFIEX. Você está entendendo como é que é? O processo é esse. Então, isso tudo tem que ir moderadamente. Não adianta querer colocar o carro adiante dos bois, não adianta querer ficar fadigado com isso, não adianta querer ficar afobado ou precipitar ou impulsionar o negócio fora de hora. Isso não resolve nada e nem ajuda a pessoa. Essa hipersensibilização, ela vem ao modo de sinalética energética ou é outra categoria? É a pangrafia, é a sensibilização de tudo, é o processo de escutar as coisas, é a hipersensibilização grandona, é a cosmofisiológica. Ela vem com o tempo de uma maneira, é um tsunami. Outra coisa, é isso aqui que permite também você fazer os exorcismos, né? Fazer a visita aos lugares de poltergeist e sair bem disso. É preciso de ter isso, senão não vai não. E outra coisa, saber escolher as companhias, como eu falo. Não é só as extrafísicas, não, as intrafísicas também. Quando tem essa, quando descamba assim, para problemas fisiológicos, assim, é falta de vontade, de competência da própria consciência, é isso? Como assim? Quando você assim, começa essa hipersensibilidade e você acaba passando para o físico. Assim, não, porque no início a pessoa não consegue manter isso. Ela não consegue manter. É igualzinho, por exemplo, a Primener. A pessoa tem a Primener, ela vê que tem, e ela não consegue manter aquilo mais tempo. Ela ainda não tem gabarito para isso. Vem os processos do corpo, os interesses da vida, as coisas que ela tem que fazer, aquele envolvimento, e ela perde o elan, ela perde, você está entendendo? A motivação, a força da hora. O negócio é manter essa motivação. Tá. É sempre positivo isso aqui que eu estou entendendo. Professor? Você entendeu, né? Só uma questão. Como é que a gente pode trabalhar a ingenuidade, tanto na área parapsíquica, quanto de modo geral, assim, acabar com a ingenuidade? O que faz aumentar? Ingenuidade é estudar bastante. Tem que estudar e praticar. Aí o problema é da teática. É 1% de teoria e 99% de vivência. Então, é o que eu sempre falei ali para o Gabriel, na questão dos fenômenos. Estudar bastante e praticar. Isso acaba com a ingenuidade da pessoa. Agora, junto com isso, a pessoa procurar também amadurecer, né, do ponto de vista cosmoético, emocional, energético. Ela tem maturidade naquilo que ela faz. A ingenuidade, às vezes, é porque a pessoa não quer pensar nas coisas negativas. O orientalismo está cheio de gente ingênua por causa disso. Ele não quer pensar no negativo. Se ele não pensa no negativo, ele nunca vai saber o que é positivo. Nós podemos pensar no negativo sem carregar no negativo, sem pensar mal nos outros. Você entendeu isso? Eu meto pau na religião de modo geral, mas não especifico uma pessoa. Não vou jogar energia numa pessoa que é religiosa, vamos dizer, beata, está entendendo? Totalmente ali envolvida com aquilo. Não, eu entendo a posição, a gente defende aquela pessoa. Mas eu meto pau. Isso tudo é besteira, isso é patológico.
A religião, do jeito que é praticada na Terra até hoje, a maioria das manifestações e das práticas são patológicas, são doentias. Por isso que dá tanta guerra a partir da religião. Isso nós temos que falar. Não adianta querer dourar a pílula, não adianta falar bonitinho. Senhor, dentro dessa área, por exemplo, como que a pessoa pode ter mais acuidade quando ela está sendo tanto vampirizada energeticamente, quanto ela mesma sem saber está fazendo? A primeira coisa que a gente fala com uma pessoa dessa é ela ir ao dicionário e ver a palavra malícia. Examinar o que significa malícia. Depois que ela entender o que é isso, ela estudar o que é a solécia. O que é a filáusia. Tudo isso faz parte desse estudo. Entendendo? Até chegar num ponto que ela vai entender mais as coisas. Então ela vai entender mais o que é que os padres falam daquele jeito. Entendendo? Onde é que tem o dogma, onde é que tem a doutrinação, onde é que é a questão querendo fazer lavagem cerebral. A lavagem cerebral de religião é a pior que tem. É a pior que a dos coreanos, da época da Guerra da Coreia. Porque ela vem tudo maliciosamente, com suavidade. Você está entendendo? Como se fosse muito maternal. E acaba com a pessoa. É assim que cria o beato. O beato nasce dessa... Entende? E o beato, ele existe por causa da beatitude. Beatitude é aquela pessoa pasmada. Isso é a beatitude. Tem vários dons para isso, né? A pessoa que fica perplexa dentro de uma crise de surto, isso tem vários nomes. Né? A basbaquice do basmalho, tem vários nomes para isso aí. Entende? Pasmalho. Então, isso tudo é ingênuo ainda. A ingenuidade faz parte, é aquilo que eu chamo a religião de curso pré-maternal. Você entende? Curso pré-maternal. Então, por exemplo, é da creche, é da criança que está aprendendo a cantar, para falar, e a mamãe no coração, aquele negócio. Religião é isso. Então, tem o canto gregoriano, o coral que canta, tudo com exaltação, fazendo biquinho na hora de cantar, entendeu? Isso tudo faz parte do serviço, isso tudo é ingênuo. Isso aí tem que acabar. Com isso, a gente não está querendo criar lobos, não. A pessoa pode ser cordeira, mas assistencial. Já pensou um cordeiro que toma conta do rebanho? Isso é que é o ideal. Mas geralmente não é assim que eles pensam. Você entendeu então o que é ingenuidade? Começa por aí. Agora, olha bem como é que os sacerdotes aparecem na televisão falando, dentro de uma cerimônia. Você vai notar o processo da lavagem cerebral feita contra os ingênuos. Eu chamo isso também de incautos. São as pessoas impressionáveis, sugestionáveis, hipnotizáveis. Tem muita gente assim. Esse povo é que nós chamamos da massa humana impensante. Eles é que criam aquilo que nós chamamos de robex, a robotização existencial. Agora, o que nós mexemos aqui com vocês, eu chamo vocês de consciências lúcidas. Consciência intrafísica ou consciência humana que já tem alguma lucidez, por causa do curso intermissivo. Então, nós já temos responsabilidade, porque já temos lucidez. Nós não podemos se expor mais. Se aparece uma pessoa ingênua aqui, a gente tem que acabar com essa ingenuidade dela. Ela tem que crescer. No lugar da ingenuidade, você tem que pôr maturidade. Então, a coisa muda toda de figura. Você vê que é outra abordagem. Não é isso? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 51 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais, 24 perguntas respondidas online, 27 votos presenciais, 11 votos online. Hoje vamos ter 6 recados. Mabel, prova de imagística, Flávia, pai, conscienciológico, José, formação de autores, Cristiane, curso lexicologia, Eliane, acoplamentário, César, Vila Consciência. Antes, Magali vai falar sobre amigos da enciclopédia.
Boa tarde. Vocês já conhecem o programa Amigos da Enciclopédia? Vocês fazem parte já do programa da Amigos da Enciclopédia? Nós convidamos a todos aqueles que não conhecem ainda o programa a visitar a nossa página, que é o www.enciclopediadaconscienciologia.org. Também queremos informar a todos aqueles que fizerem as suas inscrições até o dia 14 de março, dia 14 agora desse mês, vão estar aí recebendo um vale-brinde da Epígrafe, tá? Para a compra de, no caso, um livro que a pessoa pode escolher lá. Um livro ou um DVD. Né? Gente, boa tarde a todos. Em nome do CAEC, a gente queria convidar todos para o final de semana de qualificação pensênica. Nós vamos ter 3 grandes eventos. O primeiro grande evento é dia 3, no sábado, que é a segunda edição da prova da Imagística. Essa prova ela foi sugerida pelo australino, pelo Serenão australino, e a gente tem aí como meta avaliar um objeto e conseguir 200 abordagens técnicas, lógicas, racionais a esse objeto. É um teste que visa, vamos dizer assim, a todos nós mensurarmos o nosso nível de raciocínio lógico, de linearidade pensênica. Então, quem fez a prova o ano passado pode refazê-la agora e verificar o quanto melhorou. E quem não fez está convidado para fazer esse teste pela primeira vez. Depois nós temos à tarde também, no dia 3, uma oficina de quadrinhologia com o professor Pedro Marcelino, que é especialista na área. Então, ele vai estar falando da história dos quadrinhos, definições e técnicas da escrita imagética. E no domingo nós temos um curso especial com o professor Valdo Vieira. Ele, pela primeira vez, vai estar falando sobre criatividade, quadrinhologia, vai estar explicando o acervo de gibis que tem aqui na Loteca, ele vai usar esse material, enfim, ele vai dar dicas como ele trabalhou, do que ele fez em termos de gibiteca. Então, ficam todos convidados a preços promocionais até o final de março. Obrigada. Queremos convidá-los também para o curso PAI de Obras Conscienciológicas, que começa agora em março, no dia 13. Nesse curso serão 10 autores da Conscienciologia que vão falar sobre o conteúdo do livro, sobre os bastidores da escrita conscienciológica, de como a gente pode direcionar a assistência do conteúdo do livro para os leitores de uma forma mais assistencial. E a gente vai estar trazendo também a nossa vivência para que vocês possam criticar, criticar a nossa obra, dar a opinião de vocês. E quanto mais as pessoas fizerem críticas, mais todos aprendem. E quem pode ganhar muito com isso também é quem está escrevendo o livro. Porque quem está escrevendo e estiver lá e ver a nossa experiência, tanto com o livro quanto com a heterocrítica, vai poder estar qualificando a própria escrita, qualificando o próprio conteúdo e a própria cosmoética no texto que estiver escrevendo, ok? Pode se inscrever, vocês podem se inscrever aqui no CAEC, e lembramos que o PAI vai acontecer online, então ele pode ser para as pessoas daqui de Foz e para quem estiver fora da cidade. Obrigada. Boa tarde, o meu convite é para o curso Formação de Autores. Esse é o curso que nós temos de escrita conscienciológica mais aprofundado, com maior número de técnicas, de ferramentas, onde a gente aplica todas assim as variáveis, facetas da escrita, com experimentação, com teática dos professores e autores que ministram o curso. Então, é um curso longo, são 7 módulos, e o convite que nós fazemos é justamente por esse motivo. A pessoa que deixar para o próximo ano, então será mais um ano que ela vai estar adiando o recebimento de auxílio e orientação em relação à escrita. Nós estamos à disposição para ajudar no que for necessário. Então, o convite é para todas as pessoas que querem iniciar a escrita do livro e aquelas que já começaram a escrita do livro, para, além de conhecer as técnicas de escrita, ajudar também no desassédio autoral. Então, as inscrições, elas acontecem na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. O CAEC convida para o curso Lexicologia, que vai ocorrer nos dias 12, 13 e 14 de março. É exatamente daqui a uma semana, na sexta-feira que vem, às 15 horas da tarde. Terá o início, então, o curso Lexicologia. Vou falar somente de um dos benefícios do curso, que é justamente a autopacificação íntima. A gente observa que quando a gente trabalha com os dicionários, a informação que a gente adquire através deles traz essa acalmia, esse bem-estar íntimo, e a gente sabe que conhecimento esclarece.
Então, qualquer dúvidas, questionamentos, temas de pesquisa, reflexões que a pessoa tem, ela pode utilizar o dicionário como uma ferramenta para autoesclarecimento, para debate, para somatório de ideias com o grupo que vai estar lá fazendo o curso. Tá? Então, vocês fiquem à vontade para participar do curso, que é sem pré-requisito, com objetivos pessoais de autopesquisa, de heteropesquisa, desenvolver a escrita, e seja qual for enfim, a proposta que vocês queiram fazer. Tá? O curso ele é sem pré-requisitos, são somente 30 vagas, e o curso custa R$ 150, podendo ser parcelado, e outras condições de pagamento vocês podem obter lá com a recepção do CAEC. Obrigada. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los para o próximo acomplementário, que acontece este mês, nos dias 19 e 20 a 21 de março. O tema que nós estaremos abordando será sobre para-direito. Os nossos professores EPICONs será a professora Cristina Aracaki e o professor Félix Ong. Nós sabemos que a maioria, né, todos nós aqui estamos buscando entrar de fato em pleno exercício do entendimento sobre a democracia pura, e a professora Cristina Aracaki e o professor Félix, então, estarão nos ajudando a compreender a questão do para-direito dentro dos debates que nós fazemos nas aulas da tarde. E também para todas as pessoas que se interessam em desenvolver adequadamente, da melhor maneira possível, o seu parapsiquismo, é um excelente exercício participar dos acoplamentários. Estão todos convidados. Aos teletertulianos que quiserem vir para cá e quiserem fazer sua inscrição, é só entrar em contato com a recepção do CAEC, ou dar uma ligadinha para lá, no 045 35 25 26 52, ok? Muito obrigada a todos. Pessoal, boa tarde a todos. São 2 recados rápidos. O primeiro deles em relação à tempestade publicitária da Conscienciologia a nível nacional na televisão. O CIEC gentilmente disponibilizou a mesma conta do Tertuliarium, aquela que tinha sido aberta para arrecadar recursos aqui para a construção, para a gente juntar um fundo para viabilizar essa tempestade publicitária. Então, quem não tem a conta ainda, quiser anotar, é Banco do Brasil, agência 3270, dígito 0, 3.270, dígito 0, a conta é 88.000, dígito 0, 88.000, dígito 0. E hoje à tarde está sendo providenciada a troca do nome Tertuliarium para Intermissivista. Então, quem se sente afinizado com essa ideia, fica convidado a depositar nessa conta para a gente poder fazer essa tempestade publicitária em alto nível. Nós já conseguimos recursos para fazer algumas propagandas a nível nacional pela Rede Globo, mas a gente deseja ampliar essa área, essa quantidade de inserções na mídia. Segundo recado bastante importante, é que nós estamos abrindo hoje oficialmente, para toda a CCCI, o evento de inauguração do Vila Consciência. Nós estivemos ontem acompanhando o andamento das obras, está estritamente dentro do cronograma, e no dia 17 de abril é o dia que nós pretendemos entregar o Vila Consciência. E vai ser um evento não apenas voltado para os condôminos, mas um evento de confraternização para toda a CCCI. Ele vai se diferenciar dos eventos anteriores, porque além daquele tradicional jantar dançante, nós vamos ter música ao vivo, nós vamos trazer um show nacional de um comediante, que é o Geraldo Magela. Muita gente conhece ele por ele ser cego. Quem quiser depois entrar no Google, entra no www.ceguinho.com.br, e vai ser um evento bastante bacana e está num preço bastante acessível. O casal está pagando R$ 120. Então, gente, quem tiver interesse, a gente sugere que compre logo o seu ingresso. Tradicionalmente sempre faltam ingressos, são apenas 250, estão à venda na recepção do CAEC, no discernimento e na IEC. Muito obrigado. O verbete vencedor para amanhã é Libertação do Clã, especialidade Grupo Karmalogia, que ganhou com 9 votos. Obrigada e boa tarde a todos.